Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos começando mais um Sala de Prescrição, aquele programa que, como vocês sabem, fala de tudo, até de esportes e futebol. Hoje, com as presenças dos nossos consagrados debatedores, João Riso e Ricardo Nogueira, mas com um convidado especial, que eu tava brincando com ele, que eu admiro tanto ele, tanto, que eu odeio muito ele. Tô falando do Nilmar, o craque do Colorado. E aí, cara? Prazerzaço te conhecer e poder bater esse papo aí contigo e muitas vezes eu confesso que te odiei mesmo. No gol mil do Fernandão, então, eu digo, o que esse guri tem que começar essa jogada? Prazer, tudo bem? Pô, legal, bacana estar aqui. Bons tempos relembrar, né? Que na minha época ainda a gente dava bem contra vocês, né? É verdade. Agora, Nilmar é uma outra época, né? É uma outra prateleira do futebol. Outra prateleira. É outra prateleira. Porque o que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul atualmente, né, João Riso? Isso aí eu não sei o que é. Mas futebol eu te garanto que não é. Né? É um amontoado. E o que eu estou vendo assim é distribuição de dinheiro. É jogo assim, porque os caras não jogam nada. Vê que se o Nilmar tivesse já aqui, seria um deus. Não, o Nilmar não estaria aqui, estaria fora. Nilmar, aqui, ó, eu sou gremista, mas eu tô do lado aqui de um craque de futebol. Esse é craque. Peraí. Primeiro é o seguinte, ser bom no meio dos ruins, aí é uma coisa. Agora, ser bom na seleção, do jeito que ele foi. Ser bom do lado dos bons, aqui, ó, jogar a bola do lado de Mascherano, Teves. Fernandão. Não, vai ficar fácil. Pois é, como é que é isso, Nilmar? Eu sempre faço a comparação quando eu surgi também. Tinha essa cobrança. Vocês que, né, não chamando de velho, mas um pouco mais velho do que eu brinco até com o meu sogro que viu os de verdade, Falcão. Né? E aí vocês vêm sofrendo a cada geração, né? Claro que teve a dos anos 2000 ali, ainda que o Brasil ainda conseguiu se recuperar. E baixou muito o nível técnico, né? Acho que eu que fui jogador, eu tenho visto ultimamente isso. E ficou muito a parte física, que evoluiu bastante nesses últimos anos. Mas eu sofro também, sofro que nem um torcedor hoje. Mas sabe, imaginar Nilmar, se eu podia estar lá. É bem isso, né? A gente, tu falaste em idade, né? Eu vivi os anos 70, né? Eu tava naquela final de 75, eu tava no Beira-Rio, cara. Né? Eu tinha 11 anos. E eu vivi, aquilo me tornou colorado. Né? Por isso que eu tenho muita pena hoje, né? De tu transformar uma criança em colorada e o gremista. Eu sofro em casa com meus filhos. Em 75 foi a final contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Quando nós ultrapassamos o Mampituba. Não, exatamente. Primeiro como dizia o galego, nacional. né? Paulo de Souza Lobo. Esses times aqui, Grêmio e Inter, só ganham do Mampituba para baixo. A gente passou o Mampituba. Nunca tinham nada. Só que assim, ó, o que eu vi, né, nessa trajetória toda, falando do Internacional? A gente viveu aquela glória, cara. Foi uma glória, cara, tá? Até o Jair, né? Sim. Pegou aquela época até 79, 80. E depois teve uma queda grande. Começou um estalo de recuperação com a Copa do Brasil, mas o time era muito limitado, né? E aí veio os anos 2000, a reconstrução, que aí eu coloco assim, ó... Mas eu diria, desculpa o parêntese, mas de 2003 para frente, né? Porque 2002, se lembra que quase caiu? Não, mas eu estou dizendo, Jefferson, é a reconstrução, é vir da base, entendeu? Sim. Aí vem Nilmar, aí vem o Sobis, aí vem a gente traz o Tinga, cara. Não, sabe? Tudo teve... Fernandão, cara, que foi um cara... O Yarley, são os caras que mudaram a cara do mas time. tem dois jogadores aí que eu acho que me chamam a atenção, que é o Nilmar e o Pato. Porque esses dois
Eles começaram com não, mas 12, Nilmar 13 jogou mais anos. que o Pato. Nilmar. Não, o Pato era diferente. Não, tá Mas louco? é que Não, o Pato, mas no Inter, Mas tu foi ganhou muito mais coisa fugaz. que o Pato. Que o Pato ficou 6 meses, foi tão Sim, relâmpago assim. aqui, ó, o Pato Não dá jogou- pra considerar. A ascensão dele que ele teve que ir embora cedo, Sim, o mas Pato- ele era diferente. Mas O Pato depois pra o Pato- mim seria o substituto do Ronaldo. Tá bom, da mas seleção. eu não vi tu ter... Nível de qualidade. Mas eu não vi tu concordo, ter- velocidade. ter- É que ele não teve sequência no Inter. não teve isso aqui. Não, mas Mas não bom. tô falando nem no Inter. Mas eu ele não... jogou 7 jogos no Inter, né? foi 7 um- Não, jogos. mas eu não vi tu Mas por isso que eu não ter considero. o descenso na carreira que ele teve. Ele- Temos problemas de lesão também, né? Depois. mas ele é mais Extracampo novo que falou tu. também. É mais novo. É mais novo Sim, que eu tinha tu. 14, ele tinha tipo 11 anos aqui. E ele... A gente nos- cresceu ali debaixo do Beira-Rio. Eu nas nunca vi arquibancadas. tu jogar mal. Nunca vi tu jogar já mal. joguei. Eu vi eventualmente tu não conseguir desempenhar Sim. aquele futebol tu era que muito desequilibrou. regular, cara. Tu era muito isso regular era e uma coisa ele que não, chamava cara. atenção. Então eu reputo que tu jogou mais que ele. Por toda a biografia, eu acho que tu Se jogou a mais gente que falar de internacional, É eu que é não diferente cito a o Pato trajetória. como Inter. O Pato foi um evento dentro do Inter. Sim. Mas ele não... A contribuição dele, claro, vamos falar do Mundial, né? Isso. Não, o Pato pra Mundial. mim, desse da base, tipo, desde Lúcio, Rockenbach, ali a base do Inter dos anos 2000 ali que foi revelando, o Pato pra mim foi o mais diferente, assim. Sim, Que a mas gente já via desde 12 anos de idade, que seria. Mas quando ele pintou no Inter, o Pato era uma coisa assustadora. assustador. aquele jogo foi contra o Palmeiras ou São Palmeiras Paulo? dele, a estreia dele. Cara, É, ele, lá. Ah, meu Deus. ele Bárbaro. pegou o Paulo Baier e acabou com o Paulo Baier. Acho que no primeiro ou segundo jogo dele. E ele jogou muito no Milan, né, cara? Muita bola Outro no dia eu vi a Milan. entrevista do Cafu falando, o pessoal, quando ele chegou no Milan. Sim, que e, todo mundo ficou encantado. e tipo. namorava a presidente, né? A filha do Não, isso aí ele primeiro-ministro. gostava, né? isso aí. Ele era também, bom isso aí. nisso também, Mas o né? que eu queria saber era de ti. Ele era bom nisso, Nós estamos falando em nível técnico, mas eu queria saber de ti. Tu considera a tua melhor fase técnica na primeira, quando tu apareceu no Inter, Não. é no Corinthians ou na tua volta ao Colorado? Meu auge, eu costumo dizer que foi no Corinthians, assim, auge no sentido de números de gols, de participação em gols. Bah, foi uma loucura aquilo, que Porque raiva. o ano de aquilo. 2006 ali, tipo, no Campeonato Paulista eu joguei 13 jogos e fiz, tipo, 18 gols. O artilheiro, o segundo, fez 8, 9. E na Libertadores eu tinha feito 5 gols já, então eu tinha, tipo, 24 gols em 5 meses de temporada. Eu seria o artilheiro do ano, se eu continuasse nessa média que eu vinha... Aí eu tive a lesão no joelho. Sim, aí teve que dar aquela Mas, parada. tipo, maduro e consciência técnica foi no Inter de 2008, com o Tite. Porque tem um Que daí eu gol. aprendi muito campeão com o da Tite a questão de Sul-Americana. entender o jogo. E tem dois tá gols mais que tu maduro, faz porque no no Corinthians Inter. eu era muito jovem, né? Tipo, corria muito errado, a gente costuma dizer. Tinha tanta energia. Que era o treinador do Corinthians. Quando eu cheguei, tinha saído o Passarella e tinha assumido um interino, Márcio Bittencourt. Aí logo veio o Antônio Lopes. Sim, Márcio Bittencourt que foi zagueiro. Foi zagueiro do Corinthians. É. O Antônio Lopes ficou Antônio um Lopes tempo, ficou né? daí, foi campeão brasileiro com o Antônio Lopes. E depois, no ano seguinte, veio... Como é que foi aquela Libertadores depois Leão. de 2006. como é que Eu foi? joguei pelo Corinthians. A gente E- perdeu as oitavas naquele jogo, Ah. fatídico jogo no Pacaembu contra o River, que a torcida invadiu nos últimos 5 minutos. Sim, que jogava o D'Alessandro, né? Jogava no River, Dália, acho não. que já tinha saído, acho. Jogava o treinador, o Galhardo. Ah, Destruiu o jogo. Que teve Jogava um jogo, muito. né, no Pacaembu Teve, que, foi o ano anterior. que O Dália jogou, que o é. Dália deu uma maior confusão. Deu confusão também, é. Foi ano Agora, anterior. outra coisa, a gente fala que o nível do nosso futebol brasileiro caiu, mas não é o futebol brasileiro, é o futebol sul-americano. Tchê, tá uma vergonha ver River e Boca. Tá um horror. O Boca, então, atualmente é um timeco. É que eu acho o seguinte, né? Eu acho que se Europetizaram. todo o futebol Todo brasileiro, futebol, cara. né? E outra coisa, tem uma mistura, né? É Colômbia, Venezuela, Chile pouco. Não, Mas até tá a Venezuela, tudo misturado. né? Ontem Não, eu não sou, desculpa, eu não sou contra o estrangeiro e tudo mais, mas na minha geração tinha um limite de 3 estrangeiros. Isso facilitava no sentido de ter mais oportunidade para nós, meninos da base,
E também de buscar os 3 diferentes da Argentina, ou do Uruguai, ou, tipo, os 3 era da Alessandro, em azul, e sei lá quem vinha mais de qualidade. Aí no Corinthians era Mascherano, Tevez. Hoje hoje pode 9, eu acho, se não me engano. 9. Esses dias... E aí tu busca um não tão nível diferente, mas pelo custo também, que é mais barato buscar lá do que aqui também. Tem no jogo do Grêmio, o comentarista estava dizendo, o repórter, aliás, que teve um jogo agora do Campeonato Brasileiro que o Atlético Paranaense tinha 9 estrangeiros em campo. E reflete muito, né? Até mas mesmo não é só no Atlético Paranaense, não, tem vários clubes, vários clubes. Ontem, por exemplo, no Fluminense, tinha 2 venezuelanos, né, no jogo do Inter. O Inter também? Não, acho que pode, mas só que tira esse lado... E o próprio treinador, né? A gente discutiu aqui outro dia, até eu queria a tua opinião sobre isso, que quando tu começou, né, quando tu entrou profissional do Inter, existia em Inter e Grêmio um estilo gaúcho de jogar, né? Desde quando eu cheguei aqui na quando voltou em 2008, também, porque era o Tite, o treinador. E eu acho que isso se perdeu, cara. Se perdeu e o reflexo é a identidade, eu costumo dizer. Tipo, por mais que eu não sou gaúcho, mas eu convivi na arquibancada desde os anos 2000 ali, acompanhando o sofrimento do Inter como garoto da base. Então, os jogos de categoria de base, a gente já ia sentindo o espírito diferente que é jogar aqui no Sul. Eu joguei em São Paulo, eu sei que é muito diferente. Tem que entender o jogo, tu tem que, né? E isso está se perdendo, né? A gente vê na base. Muito, porque vem muita gente de fora que não entende essa rivalidade. Mas aí vem a minha pergunta. Do que o torcedor gosta. Vou aproveitar isso para fazer uma pergunta. Dedicação e tudo mais. Mas porque uma vez eu vi uma entrevista do Vampeta dizendo: antigamente a gente ia no Nordeste, sabia, o futebol do Nordeste é assim. Ia no futebol do Carioca era assim. Ia no Paulista era assim. Agora é tudo gaúcho. Ele disse isso. Agora é tudo gaúcho. E realmente, se a gente for pegar na sequência, né, treinador que teve Filipão, teve Dunga, teve Tite. Lá atrás teve outros treinadores gaúchos. Humano. Então a minha pergunta... Tu acha que hoje a gente tá jogando futebol gaúcho? Mas a minha pergunta é: a gente não tá mais jogando futebol gaúcho ou os outros também estão jogando futebol gaúcho e, portanto, tá muito parecido? Não, eu acho que estão jogando... Porque o que é o futebol gaúcho? Eu acho que estão jogando futebol português. Europeu. A maioria dos técnicos são portugueses. Mas tu que jogou na Europa, tu enxerga isso? Isso aqui... Não, eu acho que falta... Estão tentando imitar o europeu ou não? Muito. Eu brinco até hoje que a culpa é do Guardiola, do Barcelona dele. Exato, o tic-tac, né? O tic-tac, de jogar 2 pontas, os pontos marcarem lateral. Sim, aí o Guardiola disse que se... 2 atacantes. Por exemplo, o Guardiola disse que se inspirou no Brasil. O Guardiola meio tirou o centroavante fixo. Só que ele tinha que avisar que ele tinha o Messi, né? Não, mas para aí. Agora agora no City ele tem aquele dinamarquês ou norueguês. Centroavantão. O Haller que faz gol de tudo que é jeito. Agora, quem mudou o futebol nos últimos tempos, eu diria que seria o Rinus Michel, o Cruyff, a escola holandesa. Nós estamos indo lá para 70. Mas aí era futebol de qualidade. Aqui, o Rinus Michel, que é o carrossel holandês, né, que todo mundo jogava, como é que é esse termo que no teu tempo não tinha? Esse cara é todo campista. Eu não conhecia isso. Esse termo é novo, né? Não é meio campista, é todo campista. É box to box. Box to box. Isso não futebol existia, completo, né? jogador completo. Existia, eu fazia, mas ninguém falava isso. O Roger, né? O Roger agora começa a ler uns livros e fica enrolado. o último terço do campo, como é que é? As beiradas, ele chama de quê? Não sei o quê. Mas eu prefiro o cara que faz o facão. O que os treinadores hoje... Os treinadores têm dificuldade hoje de entender que cada treinador tem que ter o estilo de jogo. E às vezes tem uns treinadores que querem ter o estilo de jogo, mas não tem as peças para fazer o estilo que ele gosta. E tentam fazer com aquilo na verdade, que tá aí. E aí acaba não dando certo. Tem que se adaptar com o que tu tem. Mas tu que teve na Europa, por exemplo, o Barcelona tinha aquele tipo de jogo lá do Xavi, Iniesta, que é o tic-tac, esse do Guardiola, que era um tipo de jogo. Aí o Guardiola leva isso lá pro Manchester
o Primeiro Nike. ele foi pro Bayern, né? Sim, mas ele leva os jogadores que conseguem fazer essa mas função. o Bayern já tecnicamente, tem uma vamos dizer. outra personalidade. mas ele foi pra lá e fez isso. Ele fez, né? Mudou o estilo do Mudou, Bayern. O Bayern não jogava como joga hoje e nem como jogava antigamente. E ele não durou muito lá. Porque existe uma coisa que é cultura de futebol. As Aí características do os caras atleta disseram, também. Cara, não dá, assim não dá. Aqui não é bonito. Eu brinco a gente até hoje, quer eu falo, ganhar. imagina o Diniz treinando no Inter da minha época, tem que Tá falar, louco. Índio, sai jogando aqui, Bolivão, sai jogando aqui, Tu o Klemer, imagina- recua pro goleiro, sai Não, jogando. aquilo matava todo mundo do coração. Mas me diz uma coisa, Nilmar, tu jogou no Lyon. Joguei. Esse Lyon que hoje está tendo o Endrick lá. Sim. O Lyon sempre teve grandes jogadores brasileiros. Muito. Aquele... Juninho Pernambucano, Pernambucano Cris Zagueiro, Cláudio lenda Caçapa, lá, né? Não, Caçapa. o Sim, Elber, centroavante. Juninho O Pernambucano. Sony Anderson, o ídolo também O lá. Sony Anderson. Mas o Juninho Juninho Pernambucano foi campeão lá. 6, 7 vezes seguido do Campeonato Não, Francês. é um deus O Lyon lá. quando eu tive lá, nós somos tetra. Ganhou 7 títulos, lá, se eu não me engano, consecutivos, Sim, francês. 7. Era o que era o Paris de hoje. Era o único time que jogava bola mesmo, tecnicamente. Porque era muito. O futebol francês era muita força. Não ganharam o Champions, né? Não, chegamos nas quartas de final. Mas não É, ganhamos. o Olympique de Marseille Chelsea, tem uma Champions, né? não sei se tem. Tem, não tem? Só se for na Olympique? época antiga. É o Olympique. Não lembro. Eu acho que não. tem na época do Bernard Tapie. Ah, Mas aí é é. na época do Ari Pistola. Não, cara, pistola, né? Mas futebol é tradição. Pô, cara, vocês estavam falando aqui, ó. A Não, mas a maravilha. inovação que teve no futebol foi o Renus Mitchell. Nós estamos mal. Não, mas depois o Tele tentou inovar e fazer um futebol leve. Futebol gaúcho. Aí era veio Enio o futebol Andrade. italiano Henrique e... Enio Andrade, Andrade era o Oswaldo futebol, Rola. Mas eu vou- vamos falar do Nilmar. O Nilmar vai pra seleção quando? Quem é que te levou pra seleção? Eu nunca fui jogador de seleção de base até eu chegar no profissional, aqui no Inter. Nunca tinha ido pra seleção sub-15, sub-16, sub-17, nada, sub-20, nada. Em 3 meses de profissional aqui no Inter, em 2003, eu fui convocado pra seleção sub-23. Eu tinha 18 anos na época. O treinador era o Ricardo Gomes, que eu tive aquela ascensão de 3 meses Certo, eu me primeiro lembro. aqui. Aí fui para disputar a Copa Ouro, México e Miami. A seleção brasileira mandou o sub-23. E é interessante que na época foi, tipo, Robinho jogava no Santos, Kaká no São Paulo, Júlio Batista no São Paulo, Olha o padrão. Diego no Santos. Todo mundo jogava no Brasil. Tinha 2 jogadores só que jogavam na Europa naquela época. Que diferente. E olha o padrão. E nós Não, jogamos hoje a os Copa caras Ouro nem jogam aqui. meio de 2003 ali com seleção sub-23. Chegamos na final contra o México. Todas as seleções eram principais. Só o Brasil que mandou, porque era Copa Ouro. Hoje nem disputa mais Copa Ouro. Chegou aí pra Copa do Mundo? E eu fui em 2010. Tá. Mas a primeira África do convocação, Sul. assim, que eu costumo dizer de verdade mesmo, foi em 2004, num jogo de eliminatórias, que Parreira e Zagallo me convocou, que o Luiz Fabiano tinha cortado, aí lá tinha Ronaldo, Isso é Ronaldinho. 2010. Foi um ano seguinte daí, 2004. Primeira convocação, seleção principal mesmo, foi em 2004, Bom, mas com e se Parreira e Zagallo. e se tu tava enchendo a bola do Pato, que eu disse que eu achava que tu... Que eu acho que tu jogava mais, por toda a biografia... O que dizer desses dois, Tá, desses que tu citou aí? Quando eu fui com a máquina fotográfica, na época não tinha câmera no celular, né? Eu vou tirar foto. Que nem eu hoje. A gente Hoje tinha eu fui só 18, pra 19 tirar anos, foto, eu né? olhava admirando. Mas tu olhava os caras no treino e dizia, Ah, muito diferente. tipo... É mesmo, né? Pá, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Ah, não. Ou tu pensava, Não, não, nem se eu chega a pensar, se já eu sabia. treinar Tem muito, coisa que eu a gente chego nem- lá. Sim, mas tu fazia o Tem coisa que essencial. já é... Mas Nilmar, Já é tu a fazia o... essência, já é do talento Nós mesmo. estava né? aqui comentando sobre... Mas desculpa interromper, mas tu faz 2 gols Ah, não, no sim. Inter, quando na tua Aquele passagem contra o Inter. Corinthians. Aquele contra o Corinthians que driblou Faço 2, um o monte de Ronaldo gente. fez 100. Não, mas teve Essa é a aquele, diferença. teve aquele. Não, mas são gol, aquele gol Teve é gol, aquele gol dos Chapeuzinho, balãozinhos, 2 ou 3 aham. balãozinhos em sequência. Aquele foi o gol mais bonito que eu já vi alguém fazer. Eu me lembro que passaram aquele gol comparando ao gol do Pelé, aquele contra o País de Gales. Famoso que tem tudo. Não, fazia uns Um golzinhos. gol desse. Fazia golzinho, tu fazia muito pensa, gol. Tu pensa o que tu tá fazendo na hora ou
Vai. O jogador profissional é meio que no automático, eu sempre E digo. vai no recurso, né? Tem tipo, ali... é tomada de decisão em milésimos de segundos, não tem como tu te programar. Agora vou fazer uma bicicleta. Depois, tipo assim, hoje eu vendo os lances, cara, até eu mesmo, como consegui fazer isso? Como? Mas é, tipo, treinamento, Desculpa mas é interromper. talento também, né? Tipo, Mas mais aí um que tá, instinto e mas tudo esse mais. raciocínio, essa rapidez... esse faz a diferença de um essa- jogador pro por outro. exemplo, o Carlos Miguel, né, teve aqui falando daquele gol que ele fez do Grêmio contra o Flamengo lá no Maracanã. Que ele disse que se ele chutasse, a bola bateria no goleiro. E ele dá uma cavadinha, né? lembra. Uma cavadinha daquelas mortal, né? Porque é um a toque. tomada de decisão é o Não, jogador mas tu- diferente. Né? Mas tu fazia muito gol, e os teus gols não eram golzinho assim. Não era força, era ficou jeito. bonito. Sabia bater na bola. E a tua batida na bola era uma coisa diferente. Por exemplo, o Romário tinha aquela... Esse pra mim é o maior ídolo do futebol. Esse aí... Eu joguei futebol, tipo assim, a maior inspiração minha foi o Romário como jogador, assim. Uma coisa de louco, né, cara? Coisa de louco, troço- uma coisa absurda. frieza Aquela pra ele, batida na bola, né? Ele não chutava, Tava. né? O que ele fazia? Ele dava um biquinho. Um biquinho na Era bola. um biquinho. Não, e ele conseguia dar posicionamento uma dele. curva que o Darley disse que estudou aquela jogada aquela que ele vinha com a perna direita, Sim. puxava pro meio e batia assim, que ele estudou aquilo, estudou o momento de sair, estudou o jeito de pegar, treinou aquilo com outro jogador, ó, faz isso, mas na hora, tomou. Mas e o tomou Messi? gol. O Messi Só ele viu a tem bola uma morrendo jogada lá. que é sempre a mesma, né? Pega aqui, puxa pra cá e bate. Todo mundo É, faz gol. é sempre a mesma coisa. E Mas tinha ninguém consegue parar o cara. Mas tinha um tal de Ribéry, que era um Ribéry, francês, francês. que jogou no Jogou no Bayern Bayern Munique, um fazia tempão, isso também, né? Ele puxava pra cá, só que ele não tinha tanta qualidade que o Tem os Messi dif- os tem. jogadores O Messi diferentes. escondia a bola, né, cara? Que nem ontem. eu Mas vi ali o Messi já é... pá. Não Mas sei vem se cá, mas chegou qual é a aquela tua visão origem? Tu é do futebol de salão? Salão. Ah, sabia Até que era futebol 10 de salão. anos ali, 11 salão. No Saí Paraná. Depois no Paraná. E Escolinha Londrina. assim. Quem te trouxe? Bandeirantes. 30 e... E como é que tu 4 mil veio pro habitantes, 30 Inter mil e com que habitantes. idade? Na verdade, eu saí de casa. O primeiro teste eu fui fazer com 13 anos de idade no time da minha cidade, lá 12 para 13, que era União Bandeirantes. Bandeirantes. Não União existe mais Bandeirantes. hoje. Disputava Que até o- o goleiro Fábio hoje, que tá jogando até hoje, ele começou lá No também. União Bandeirantes, isso aí. Era E famoso. Eu lembro que eu fiz meu primeiro teste, entrei 15 minutos finais assim e tal. Joguei bem até, mas depois do teste o treinador falou pro meu pai, teu filho tem que comer mais. Porque tu era magrinho mesmo. Eu já sou até hoje, né? Com 42 vou fazer já. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste, assim, porque todo mundo era muito grande. Na minha geração de 98, 99, era tipo, se tu fosse... a primeira coisa que eles olhavam era o tamanho. Não esperava nem rolar a ali bola. coisa, né? Esse moleque é bom, ele é grande. Não, mas e joga bola? Aí, resumindo, aí eu não passei nesse teste, fui pra casa, aí fiz uma preparação melhor e fui pro rival, Matsubara, que é a cidade vizinha. E aí lá eu consegui passar no teste e aí fiquei. Mas mesmo assim, jogando com os meninos que falavam que tinha minha idade, 13 anos, mas tudo já tinha... O pessoal que vinha lá de cima Tudo gasto. falsificava um documento na época. Mas isso E era aí comum, perdia muita né? oportunidade, os meninos mais magrinhos, pequenininhos e tal. E de E lá quem é pra... que E aí de trouxe lá pra no cá? Matsubara eu me destaquei num torneio em São Paulo, que o Inter tava, Vitória, Bahia, tinha uns times grandes no campeonato e eu joguei pelo Matsubara, eu era meia direita. Deixa eu adivinhar, eu não sei se foi nessa época, mas quem eu sei que foi o primeiro cara, assim, que realmente disse, esse aqui, Mano Menezes. Mano, não ele conheço. mesmo, ele mesmo. Ó, adivinha, Aí, o ó. homem sabe. Mano, era o treinador. Eu perdi de 4 do Inter. Não fiz nenhum gol no Inter. Mas nos já outros jogos eu eles fiz gol, me olharam destaquei no campeonato. E Aí o Mano me E viu. o Mano era do... Tinha que idade? Eu tinha já 14 para 15 já. 15 anos. E aí esse te 15 traz anos, pra né? cá. Aí vim pra cá. Aí tu disse, vou agora. Aí eu quero aquele magrinho, mano. Aí eu vim pra cá, cheguei aqui num frio, imagina, lá no norte do Paraná era um calor. Cheguei no mês de julho aqui, junho, julho. Foi logo quando o Inter tinha sido campeão mundial sub-15. Ah, sim, com o Né? Diego Com o Diogo. Diogo e tudo mais, tá? Eu cheguei naquela... E aí foi a oportunidade. Eu vim 6 meses emprestado na época. Que não tinha... Como eu era menor, não tinha contrato profissional, era só federado, né? Tinha que ter 16 anos para ter contrato profissional. Eu vim só com ajuda de custo e 6 meses de empréstimo.
E aí eu fiquei 6 meses dando a oportunidade da minha vida. Porque eu cheguei num clube que me oferecia, que eu não tinha lá, materialzinho. Tu morava no alojamento. No alojamento. Mas bem organizado, debaixo da arquibancada. Tu e o Pato. Pato, E como é que fica com os pais, parentes Meu pai nessa veio época? comigo na época. Porque eu percebo, né? Eu não sei se é assim. Claro que tem exceções, mas eu noto que o jogador que dá certo mesmo é a necessidade. é aquele que tem uma mãe, tem um pai, tem um tio, Sim, tem um parente que leva em Isso. todos os treinos e vai, é importante, e cuida da pessoa. Tá, É mas tu já importante. recebeu um salário como... Ajuda de custo, já tinha um saláriozinho que era maior que o do meu pai lá de chefe de garçom e da minha mãe de enfermeira. Tem noção? O salário mínimo era baixo, né? Era uma ajuda de custo. 400 pila. Tá, e quando é que tu te O torna... Matsubara era 20 pila. Eu falo até hoje, que é bom falar. Eu conto meu filho hoje. legal. Meu pai ganhava 20 pila de ajuda de custo. O salário era 150 Tá, e o teu primeiro contrato Bom. profissional com o Inter? Aí já era o primeiro contrato profissional aqui no Inter, já tinha, antigamente já era fixado, já, tu subiu o profissional, teu salário já é 3 mil reais. Era bem assim, tu já subiu o treino. Na base, aí tu negociava ali 400, 500, tá, aí 600, tu fica depende. no Inter... 300. Era mais ajuda pra tu comprar um tênis, uma roupa, não Sim. era de... Tu tinha moradia. Tinha moradia, tudo, alimentação, transporte. Sim, mas aí tu começa a jogar no profissional do Inter, que Não, eu fiquei na base 3 anos. Eu fiquei 2000. Aí esses 6 meses eu me destaquei ali, entrando nos jogos, fazendo gol e tudo mais. Aí o Inter me comprou do Matsubara. 40 mil reais o meu passe. Meu Deus. Na Tá. época, imagina. Tá, e aí... E aí eu fui fazer 16 anos e fiz meu primeiro contrato aí profissional. Mas era o salário era 600, 800, gradativamente assim. Mas era uma ajuda de custo pra tu se manter aqui em Porto Alegre, nada de ganhar dinheiro que é hoje. Tu ia ganhar dinheiro só depois de jogar profissionalmente. Quando eu subi profissional, tu ganhava uma grana ali de 3 mil reais, né? mas era bom, óbvio, um bom dinheiro, mas nem se comparava o que era um salário de... Mas tu entra no profissional do Inter... Com 18 anos. Aí tu começa a jogar. Aí no final de 2002, numa final de juniores, eu me destaquei, aí o Inter tinha acabado de contratar o Muricy. E aí, até engraçado, que eu sempre foi quem eu conto fez, essa história, né? que meu sonho, quando eu cheguei no Inter em 2000, eu falei, meu sonho é disputar uma Taça São Paulo, para meus pais me ver jogar na Rede Vida. Só passava um campeonato de base, que era ali nos anos 2000, ali, que era num canal desses, assim, que era a Taça São Paulo. E aí, quando eu fiz 18 anos, que eu ia pra Taça São Paulo, o Muricy chegou, eu me destaquei nessa final e, o Nilmar vem pra pré-temporada em Bento. Aí eu não fui pra Taça São Paulo, nunca disputei uma Taça São Paulo. Tá, e aqui no Inter, qual foi o principal título que tu teve? Aí já foi Sul-Americana, né? Eu brinco que eu perdi os melhores fases, porque daí eu me destaquei ali em 2003, aí me venderam em 2004, aí o Inter ganhou em 2006. Aí eu voltei em 2008, me venderam em 2009, mas o Inter ganhou em 2010. Nilmar. Eu perdi os filé mignon. Perdeu o Em filé mignon. 2004 tu vai pra onde? Fui pra França, pro Lyon. Pro Lyon. foi uma Mas baita aí venda. já mudou, Não, aí que eu brinco, né? Aí que foi o pezinho de meia, o primeiro dinheiro bom, assim, de ganhar. E Lyon, Mas depois que eu me destaquei no profissional, já consegui tava aí, casado quando patrocínio, foi pro tudo. Lyon, Eu conheci não? minha esposa em 2004. a tua esposa era 22 aqui de anos Porto já, Alegre, daqui. né? Isso. E aí Ela foi pra vocês já França foram comigo, pra lá. fomos pra lá. Que 22 bom, né, anos. cara? Mas isso é diz que outra Lyon coisa. é uma Baita cidade... cidade. E- Mas eu não tinha o gosto de hoje também. Eu brinco, né? Eu morei na França, eu tomava suco, água, Coca-Cola. Não, e diz que Lyon... Hoje eu adoro vinho. A época Vem cá, eu ia adorar vinho naquela Nilmar, época, dizem maturidade. que Lyon é a A melhor... gastronomia? sim, a melhor cozinha da França diz que é Lyon. Um dos Mas maiores diz que chefes Lyon é de uma lá. cidade maravilhosa. Mas o Maravilhosa. Lyon também é um time Um baita importante. clube, adoro brasileiro, fui muito bem recebido. Isso o pernambucano Já lá, tava lá, o Juninho já tá... Tava, os brasileiros me Tu receberam jogou muito com bem. ele? Joguei. E ele no auge. No auge. Vixe, ele ficou, acho que 10 anos no Lyon. Sim, e aí ele só te servia. Só servia. E Só- tu matava. Mas no Lyon foi a maior escola que eu tive, assim, de aprendizado, no sentido de saber respeitar a questão de vaidade. Porque eu saí daqui com 18, 19 anos, como Golden Boy Colorado, sendo convocado pelo Parreira, fui jogar o jogo da paz Sim, lá no Haiti, estrela. lá aquele jogo que teve da seleção, Eu me com o lembro Ronaldo. disso. Aí chego lá, minha estreia, entro faltando 15 minutos, eu faço 2 gols, se sair no Brasil, eu tô titular absoluto no próximo jogo. Jogo seguinte, banco. E o que é isso? Como assim?
No Brasil, a gente é muito mal acostumado brasileiro aqui, né? Tudo Só é que lá tinha 3 resultado, atacantes né? que iam pra Aqui no seleção Brasil, francesa. agora até não Era tá outro mais tão nível assim. os jogadores. Eu tinha que esperar a minha oportunidade. Agora Então, até não foi tá eu, tão lá assim, que eu mas- comecei a entender que... O Mas cara o- fazia 2 gols, queriam ele na seleção. Isso. Não Sim. o teu caso. Sim, mas a o gente Brasil é tem muito educado essa e coisa. é tipo... É a mídia, né? É a mídia, Trabalha é uma... muito isso. E aí, No entanto Nilmar? que eu acabei ficando uma temporada só nesse joga, não joga e tal. Joguei Champions era o League, fiz 4 treinador gols lá? na Champions League de 2004 com o Lyon. Fui até bem assim nesse sentido, Era mas não tive uma francês sequência. o treinador? Era. Tá. E aí depois desse um ano, o Corinthians apareceu para me contratar e eu acabei vindo. Eu sempre raiva falo, com a que eu cabeça de hoje, com a cabeça mais maduro, não voltaria, que eu tinha 4 anos de contrato ainda. Era o sonho jogar na Europa, mas aquela maturidade, eu quero jogar. Mas o O Corinthians... jogador quer jogar, eu com 19 anos, 20 anos, Mas o Corinthians te pagou o que tu ganhava no Lyon? mais até. Eita. Claro, era. Ah, bom, mas ele aí tava sim. bem, tava bem. Não, mas Financeiramente era vantajoso e também, mas não foi pelo dinheiro que eu vim. Foi a única vez que eu falei, eu quero jogar. agora Ai, foi a pior decisão que tu tomou na vida. Ah, não, De não jogar pior. naquela, no não me Corinthians. arrependo. Foi a maior escola não, do pra futebol. mim foi, foi cara. ter Não, vindo pro Corinthians. Foi pra mim. Foi Mas- pra ele que é eu colorado. queria Não, mas fazer- vem cá, eu jogar no acho que Corinthians. tu pegou um dos melhores Corinthians da história, não? Não, da história não, mas dos últimos tempos foi de 2005 ali. Não, um dos melhores foi o dos 2000 ali, com o Marcelinho Carioca, Rincon, esse aí dos anos 2000 do Corinthians. Teve foi, vários, Foi, teve foi, Não, mas vários. teve... Não, Teve foi o o campeonato Marcelinho, mundial. Não, depois teve o Mundial, campeonato- Edilson, Luiz. Tá Mas louco, o de não. vocês Esse lá do Agora, 2000 eu, do seguinte, Corinthians eu morei em São Paulo, trabalhei na Ericsson do Brasil com 18 anos de idade. Mas eu sou santista por causa do Pelé. Pelé, ó. E eu fui no ano de 74, quando o Pelé foi Encerrou. embora, largou do futebol aqui. E eu morando em São Paulo, morava lá na Zona Norte, em Santana, lá do lado do Canindé, no estádio da sim, Lusa. da Luz, é. Né? Na Ericsson, no centro Ericsson, né? Eu era. Mas Nilmar, para esse pessoal aqui entender o que é Corinthians, né? Então eu tava falando para eles da invasão do Maracanã e depois a final aqui contra o 78, não, 76. 76, mas aqui o Inter ganha, né? Ganha. Ganha. Sim, o Corinthians ficou 20 e poucos anos na fila, né? Sim. E a torcida Até só ganhar um aumentou. paulista, né? Até ganhar um paulista, É. gol do Basílio. Existia o slogan era Corinthians sofredor. É. Isso era o slogan que eles mesmos falavam. Era o, Nós somos o Corinthians Corinthians ficou sofredor. 20 quantos anos sem ganhar Campeonato Paulista? Ah, 20 e poucos. Não, foi uma coisa de louco. É, e o- 23 anos. e- acho, E se não me cada engano. vez mais torcida. E cada, E é vez, só e cada aumentando. vez mais torcer. Então, tu conta aí pra essa turma o que é jogar no Corinthians. Bom, olha, é um misto, assim. Eu brinco, né, com os amigos que jogou comigo. Eu falo, ganhando é o melhor lugar do mundo. Agora, Perdeu, é esse uma... jogo quarta e domingo, se tu ganha 10 e perde uma quarta, já apaga tudo que aconteceu dos 10 jogos que tu ganhou. Eles são muito apaixonados nesse sentido. E violento. Cobrança, né? Cobrança. Mas o legal, assim, que eu vivi lá foi de, tipo, a gente jogar em qualquer canto do país, eles estão. É muito grande Tá, a mas o torcida. que A que gente tu ia jogar em ganhou Belém lá? do Pará, a torcida era maior quase do Corinthians do que do Remo na época. quem faz isso Que ia no estádio, Flamengo. tipo, é o Flamengo. Eles e o Corinthians, acompanham né? muito o time. São as assim, duas maiores torcidas, É, o Flamengo- né? Mas Eles o têm Flamengo é Brasil maior todo ainda. espalhado. Mas o que tu ganhou lá? Qual Brasileiro 2005. Aí perdemos a Libertadores ali com o Inter ganhando 2006 as oitavas ali. Só foi o Brasileiro 2005 que eu ganhei. E O campeonato- Paulista não. O Paulista eu fui artilheiro, melhor jogador, Mas, aí ficou mas não machucou. ganhamos, né? Aí eu Machucou me lesionei logo Tá, depois. é. aí tu fica no Corinthians quanto Fico tempo? 2005, 6, aí 7 eu vim pro Inter, final de 7 ali. Eu vim pro Inter. Maravilha. Porque daí eu tava machucado, Já né? era o Tite. Não, quando eu vim era o Abel. Abel. E aí, mas só que eu cheguei no final de 2007 e Eu me lembro disso. voltando de lesão, joguei os dois Me lembro últimos jogos, se voltando eu de não me engano. lesão, o Carraveta foi fez na trava- TV é. Com lá dizendo que... Tio Hélio, um Ah, abraço já pro tio podia Hélio. voltar, O tio Hélio né? sofreu Ah, comigo. ele vai, veio. entendeu? Veio aqui, o tio Hélio. Ele que baita ser A gente humano. falou de ti. Mas Mas aí esse tu me volta ajudou a muito desde jogar? o início da minha carreira. Hein? Aí tu volta a jogar. Aí 2008 foi onde eu fiz a pré-temporada já do início, depois das 2 lesões no joelho, lá em Dubai, em Abu Dhabi, que eu fiz aquele gol de bicicleta contra a Inter de Milão, lá naquela Copa Dubai. Aquele foi outro golaço. E aí foi o que eu costumo dizer foi o melhor, foram 3 passagens pelo Inter, a melhor foi a de 2008 ali, com o Tite daí.
Mas em daí 2009. Sim, aí o início de 2009 2009, porque daí eu fui vendido em 2009. Aí tu foi pra 2009 onde? foi o ano da Sul-Americana. Mas deu tempo do de time tu ser- jogar o Grenal dos 100 anos. Joguei. Foi em 2004 os 100 anos. Não. Do Fernandão? Não, esse foi o tá. do Gol Do 1000. Gol 1000, é verdade, confundi. O dos 100 100 anos tu foi. jogou. Tu fez tanto o Grenal. gol. Tu fez o gol do Inter. Eu vou contar Me pra deu uma vocês, raiva Eu vou pra contar pra variar. vocês Mas aí, como é que terminou esse Grenal que eu não me lembro? Vou contar um O episódio. dos 100 anos, como é que terminou? Não, pera. Eu vou contar um episódio da Copa Dubai. Eu tava lá. Ah, tu foi. Eu fui para Dubai. Aí ficava enchendo o saco do Júlio César, do goleiro, Júlio, que tinha aquela coisa com o Ronaldinho, com a mulher dele, aquelas coisas. Ah, ele é casado com a Suzana. E depois deu problema com o cara da Globo lá, então eu ficava atrás. E o estádio era muito pequeno, Muito né, pequeno, cara? né? Então eu ficava bem atrás dele. Uma hora ele virou para trás, cara, por Deus, cara, no jogo contra o Inter. Ele fez assim, ó, pra mim. E eu largando. E outra coisa que aconteceu que foi sensacional. Um amigo Eu não nosso acredito que tu, Ah. doutor João Riso, tava lá gritando Tava com o lá. Júlio César, uma dizendo, pessoa se falando transforma, né? do cara da Globo lá, enchendo o saco dele, ele não aguentava mais. E ele virou pra trás, pelo amor de Deus, para. E eu fiz assim pra ele, e fui lá pro meio da torcida. Aquele jogo eu dei entrevista pra rádio e TV Al Jazeera, pra vocês terem uma Que ideia. legal. Como Colorado, quando Sim. saiu o título, né, que vocês ganharam. E aí, o que eu achei sensacional, era tão pequeno o estádio, e eles não estão acostumados com uma torcida que nem a do Inter, né? Tinha um Eles amigo estão meu, acostumados com torcida lá, porque... que é de Santo isso é Antônio. 2006. Ah, não me lembro quando é que é. Não, Ah, depois. já era 2008. Não, nessa aí vocês 2009. Janeiro de perderam. 2008. Não, nós ganhamos da Inter de Ganhamos. Milão lá. Não é o campeonato mundial. Ah, É o campeonato, é um torneio de É um torneio, torneio é. que eles jogaram. Foram convidados o Inter de Milão, acho que o time, Hamburgo, o Hamburgo, mais um time lá deles. não, Stuttgart, Inter de Milão, os Inter. últimos campeões dos É. países deles lá. Tanto que depois, quando E pra teve... final foi Inter e Inter de Milão. Tanto que depois... Júlio César, Maicon, depois, quando Materazzi, teve- zagueiro, o Ibrahimovic, atacante. Sim, super Não, legal. E foi quando muito teve legal, a né? possibilidade de o Inter enfrentar de novo, se dizia... Vocês se lembram disso? Sim. Tá, mas já ganhou, vai E ganhar aí de perdeu novo. pro Mazenga. Que foi uma Ah, coisa mas que é. o Nilmar Ia se pegar a livrou. final. Isso É. tu não tem na tua biografia. como é o nome do goleiro que eu tenho a paixão por aquele goleiro Ah, até o- hoje? Que diaba. Que diabo. Mas deixa eu terminar. Tinha um colega de Santo Antônio da Patrulha, tá? Que tomara que ele veja, coisa que... O apelido dele era Frango. E ele... Para te ver o que é a organização da coisa, né? E o cuidado que eles tinham para a torcida não invadir. Ele pulou dentro do campo na hora da comemoração. Quando eles foram receber as medalhas, ele estava Ele do tava lado, no meio. cara, porque ele estava com a camisa do Inter, ele parecia Parecia um cara da da comissão. comissão. E ele abanava pra nós e ganhou a medalha, cara. Que legal, sério. Ganhou a medalha e abraçou vocês lá. Tá, e mas tal. vem cá, E mas aí vou- deu a volta É, por mas- trás e ô, voltou ô, pro João, lado. E ô, nós lá com ele, ele é. mostrando a medalha Ô, pra toda a Ô, torcida. João, qual Até é hoje o ele tem. principal título que tu ganhou na tua carreira? O principal, o maior. Eu ganhei o francês, campeonato francês, ganhei o Sul-Americana. Sul-Americana, ganhei o brasileiro pelo Corinthians, ganhei mais, deixa eu ver, a Copa da... Não, deixa eu ver, acho que foi a seleção, Copa das Confederações, pela seleção Da ali, Copa Copa da das Conf- Confederações, um ano antes da Copa. Qual Copa da Confederações que tu Foi a ganhou? final contra os Estados Unidos, 2009, na África. Ah, tá, não é aquela do Adriano Não, Imperador. a dele é de 2004, a minha Aquela é de que ele arrasa com a 2009. Argentina, né? Ah, claro, aquela de 2009, que a gente estava cara. perdendo, os Estados Unidos foi a final. Eu tinha uma pergunta pra te fazer. Tu falasse de... Jogou a Champions League e tal. Pô, tá jogando a Champions League e tá no meio dos craques Ah, de todo é o mundo. máximo. Então, minha pergunta é... É mais fácil ou é mais difícil jogar? Ah, não, é difícil. Champions League é, tipo... Depois de Copa do Mundo, claro, pra mim Copa do Mundo foi algo fora de tudo que a gente viveu, assim, dentro do futebol, pelo fato de jogar pela maior seleção do mundo considerada por tudo. No entanto que nos treinamentos, o maior número de imprensa sempre é no treino da seleção brasileira. Eles são apaixonados. É incrível. É incrível.
É que nós aqui estamos mal acostumados, Mas vamos tu dizer tá- assim. tu tava na Mas Copa- lá o mundo afora, com a seleção Mas brasileira, que a ano mídia foi é isso? muito forte. Que ano? Já 2010. tinha 5 títulos. Já né? tinha 5. 2010, deixa eu me localizar. 2010, África do Sul. África do Sul. África do Sul. Era um time, era uma seleção que o O Dunga. Dunga O Dunga convocou, que era o É. Luiz Fabiano. Luiz Robinho, Luiz Fabiano, Fabiano, o principal Kaká, centroavante, Centroavante era. e E era o um Robinho. time desacreditado, assim, meio O desacreditado. Dunga era desacreditado como Não, treinador. e o Dunga conseguiu uma façanha, que aliás, Dunga, Venha. venha Dunga, estamos te esperando. O Dunga conseguiu fazer o do quadrado mágico, o quadrado mágico era, quem que era? Era o Robinho, o Adriano. Não, o Adriano não tava no quadrado Não, mágico. 2006 era o quadrado mágico, era Kaká, Ronaldinho. Kaká. Ele Kaká, conseguiu Ronaldinho, fazer Adriano e Robinho. Ele não Ele levou o conseguiu Ronaldinho, fazer né, o- em 2010. Não, 2010 o Ronaldinho E ele não foi. conseguiu fazer o Kaká ficar com cara de mal, rapaz. Ah, Ele tu falou isso conseguiu. também. O Kaká dando entrevista pra Fátima Bernardes, assim, ó. É. expressão fechada E o Kaká é o bom menino, né? E o Kaká Mas é bom o menino. Kaká Ele já- também é bom menino. Esse aqui é mais bom menino. Que o Kaká? É que o Kaká, Não sei. o Kaká já foi melhor do mundo, né? Foi, tinha sido o o melhor Kaká do foi mundo, o melhor do mundo. Essa foi uma Copa em que o Ronaldinho ficou muito magoado, né? O por Ronaldinho não ter foi, ido. na verdade. Na preparação ele foi E ele nos não foi eliminatórios. Ele foi Colocado. É porque, cortado. na verdade, o Dunga assumiu aquela... Ele ele tinha que mudar o que tinha acontecido em 2006. Que foi muito Meio, aberto, é. foi meio oba-oba por ter ganho em 2002. E pra mim, nos últimos anos, a melhor seleção que o Brasil Pra teve mim foi a de também. 2006. Eu Com todo também mundo acho. no Não auge, conseguiram Adriano, jogar, né? Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Sim, mas a festa Roberto tam- Carlos, todo mundo ali. Sim, mas a festa, te lembra que a mulherada Ah, invadiu o campo? teve te isso lembra? aí, Aí o Dunga foi com o intuito de, né, ó, fechar entre nós. No entanto, o Dunga, em 4 anos do ciclo da Copa, acho que ele perdeu 4 jogos. Tá, mas 3, 4 Não, jogos. foi Classificamos uma pra Copa baita. bem antes, É, assim, tipo... o Dunga... Coletivamente, o time era muito bom. Aqui, Era ó. muito unido, assim, o grupo, assim. vai. o Ele Dunga perdeu tem um- pra Holanda. Holanda, né? Sim, cara? naquele E se jogo o Kaká fatídico. faz aquele gol, outra história, né? Sim, É, a gente tava ganhando de 1-0. Foi o melhor primeiro tempo da Copa nosso, foi aquele. mas deixa Era eu as quartas de contar. final. né, cara? Puta, podia ter É que Copa sido do campeão. Mundo é Depois, muito- depois é um que o torneio. doutor É. Ricardo falar, eu quero perguntar a história do bom menino. Pois Quero voltar no bom menino. É que o Neymar tem essa carinha de bom menino, mas era um baita de um bandido, né? É Prova o que eu então que era quero saber. bandido, que ele matava todo mundo com aqueles gols dele fantásticos. Ah, E ele fazia gols importantes, porque tem cara que faz gol que Fazia não é gol importante. Por exemplo, o Dodô, aquele Contra que jogou... Estudiantes, essa sul-americana aí, É. ele que faz o gol. Não, ele faz gol, o Neymar, e eram gols bonitos. Mas eu quero falar de 2006. Não sei se tu viu esse documentário do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Tu viu? O Ronaldinho é aquela cara de safo, né? E ele diz assim, o Dunga quis se vingar de mim, porque o que eu fiz com ele naquele Grenal da estreia. Aí, Por isso Dunga, que vem ele aqui me nos cortou. contar se foi isso mesmo. Ele não escondeu no documentário mesmo. Não sei se tu assistiu, vale a pena ver o documentário. Do Ronaldinho. É. Que ele fala, Eu né? vi uns cortes O só, cara assim, não perguntou, a repórter, eu não sei, eu acho que é espanhola, perguntou pra ele se ele tinha assistido a Copa. E ele disse, não, nenhum jogo. Daqui a pouco, ele ficou pela magoadão, expectativa, assim, Não, Mas era a mas última, ele né? fala Era a essa última história Copa aí dele. do Dunga. Mas E aí perguntaram pra ele, mas qual é a melhor seleção de todas, né? Que todo mundo pergunta isso. Vou perguntar pra ti. Qual é a melhor seleção que tu viu jogar? que eu vi jogar de 2006 pra mim seria melhor, mas que eu me apaixonei por futebol foi a de 94. A campeã, Romário e Romário e Bebeto. Bebeto. Por isso que o Romário é teu ídolo. Isso, é porque eu tinha 10 anos também, foi o que me encantou, mas assim, mais de nível técnico e de melhor, assim, dos jogadores estar no auge, foi a de 2006. Assim, Pois é, pra o mim foi. Ronaldinho nesse documentário dele, E vale as a pena... desculpa, as melhores não ganharam Copa, que diz que é a de A 82 e a de 2006. Não, mas de 70 foi uma coisa de Não, a louco. de 70 é uma coisa de louco. E a Mas de 70 ganhou. Ganhou. Mas tipo, duas que eram diferentes não ganharam. Agora, a de 70 tem um fato que o pessoal me disse que já tinham se repetido isso em 62. Eles não davam bola pro Zagallo. Eles jogavam, também era Pelé.
Vai falar Gerson. só não atrapalha. Não, é que o Zagallo, como foi jogador da seleção muito tempo, e ele tinha uma coisa nele que era assim, vai jogar os melhores, não importa. O Tostão, que era centroavante... Tanto que ele entrou e disse, eu vou fazer a seleção do povo. O Rivelino, né? Ele Colocou arrumou um cara que era meio pra jogar na frente. Não, e né? o Rivelino, ele deu um jeito do Rivelino Jogar na ponta esquerda. Botou lá na ponta esquerda. Não, ele disse, vai jogar os melhores e acabou. Ô, Rivelino, vem aqui contar essa história. Não, mas vem eu, cá, mas tem eu uma quero parte voltar aqui, no voltar bom pro Nilmar, menino. do Eu bom quero menino. voltar no bom menino. Do bom menino. Mas aí o Nilmar, depois tu foi jogar, tu jogou... Depois de 2008 e 2009 ali, daquele gol que eu fiz contra o Corinthians, eu fui pra Espanha daí. E daí eu sempre tive vontade de retornar pra Europa e poder jogar. Porque em 2004 ali, até 2005 eu fiquei no Lyon, eu jogava um jogo, não jogava, não tive uma sequência. E a minha geração era o sonho de jogar na Europa. Hoje tá mais ainda, mas... hoje. Era não só pela parte financeira, que era hoje muito em dia diferente. eles já estão com o Hoje sonho não. de jogar no Brasil. Hoje tá diferente. Eles vão pra Europa e eles Hoje, querem se tu jogar no joga num Brasil. grande clube do Brasil, hoje mesmo se eu jogasse num Flamengo, num Palmeiras... que Hoje tu não ia jogar, tu ia Não, direto pra Europa, eu na não base. iria pra um Vila Real, pra um clube não top de linha, pelo fato dos clubes aqui estão pagando melhor do que os clubes de lá hoje. Agora, Mar, atleta. tu provavelmente Na tu minha ia... época, pra você verdade. ir pra fora, era sinônimo de fazer o pé de meia. Provavelmente tu hoje ia faz jogar pé de no meia aqui. Inter no fim da carreira. Tu ia voltar, Mas- era quando tu ia jogar Não, no Brasil. Agora tu imagina o seguinte, esse timeco do Inter aí, eu sou Grêmio, o time do Grêmio é outro timeco também, paga salário aí de quase 2 milhões. Mas quando a gente jogava também, os antigos sofreram também É, com isso. então. Acho que cada vez vai... Tava ouvindo esses últimos dias aí que o valor vai cada vez mais inflacionando. É que tem muita gente... Porque é o... Porque na tua época não existiam as bets. Né? tem muita empresa pra... Mas Agora- tinha aquelas, como é que é? Tá vindo os investidores de fora aquela hoje. que teve no Grêmio. Não, tiveram. aquilo são ISL. empresas que coisa. Mas eu tô dizendo assim, hoje Sim, o entorno do futebol tem patrocínio. que alimentar as bets. Por que tem jogo Toda todos hora os e todos dias, os dias? todas as Isso é- ligas? As pessoas têm que ter em que apostar. E o nível baixo também Tá, hoje mas é tu por vai conta pro disso Vila também. Real. Muitos jogos. Hein? Muito. O Vila Real é um clube médio, né? Porque lá médio. Sim, é um clube que contratava jogadores jovens. É onde foi o Sobis, né? Não, o Sobis foi pro Betis. Ah, o Betis é por causa do Mas amarelo. tem gente famosa que jogou no Vila Real. Jogou Riquelme, Palermo, Riquelme, Sorin, peraí. Marcos Senna, que brasileiro. Não sei se jogou vocês 11 anos viram lá. ontem, no jogo do Grêmio ontem, contra o Atlético Paranaense, tinha dois Sábado. Riquelme. Um Tinha no dois Grêmio Riquelme. e o outro Ah, no Atlético. é. Agora, esse Riquelme, Jogou bola. Ah, esse é Eu diferente. vi uma vez um jogo do Boca contra o Palmeiras. Eu vi um contra o Grêmio. eu vi. Contra o Grêmio eu vi dois. Eu vi uma final contra o Grêmio. Não, mas Onde um tal de Riquelme acabou com o jogo. Não, esse Riquelme eu tinha ódio dele também. Não, Mas e ele nesse- entrou, você se lembra? Ele entrou com uma cara Não, assim, é. principalmente no segundo jogo. Nojo do jogo. Assim, tipo, hoje eles iam falar, não, tá, não tem vamos intensidade. vamos Eles iam falar matar que esses Riquelme não tem mortos intensidade. logo de uma vez, e vamos o pior, embora. pior que o Riquelme, ele era um jogador Nem assim, sei se ele comemorou. meio frio, né? Frio, é. Não, ele parava E o assim, ia Riquelme bater tinha uma uma cara falta, né? triste, Ele né? ficava Isso, assim, é, Pô, isso esse aí. cara joga uma Ah, barbaridade. Ele E- parava pra bater uma falta, ele olhava assim, pô, mais uma falta pra fazer. Agora, ele como jogador foi um grande jogador. Agora, como presidente do Boca, um horror. Mas é outro, o D'Alessandro. Tá, vocês não vão deixar eu perguntar a história do bom menino. Eu quero Vai saber lá. o seguinte, o Nilmar veio aqui, pô, é um sujeito educado, é um sujeito diferenciado, que a gente vê que vem de Simpático. numa boa família e Sim, tal. sim. Mas a pergunta é, o Nilmar jogador, lá no campo, se transforma? Ou se transformava? Era palavrão, era eu vou te Não, matar, nunca era... fui. Ou tu era de... Não, vou ficar quieto, deixa o cara Eu dizer nunca- o que ele é. quer, porque eu vou entortar ele. Isso, é. Era é o mais jeito comigo. que eu vou humilhar. Era mais comigo mesmo. Talvez por eu sempre falo, meu jeito assim mais tímido de ser, no fato de eu nem ter rede social hoje. Era uma maneira até mesmo de me proteger no sentido de não ficar me expondo muito. E eu sempre falo, meu maior assessor de imprensa era meus gols. Sei que hoje em dia precisa cada vez Pô, mais. esse é um Não tinha- ensinamento. É. hein? Isso é. Mas é mais pela minha criação mesmo.
Meus pais, assim, a base familiar que eu tive, eu era sempre mais tranquilo, nunca fui de me aparecer muito, não gostava muito de dar entrevista quando eu jogava. E na minha época, minha geração, tu saía do campo e já tava o repórter ali. Não tinha E aí aquela tu tinha coisa. que pensar em o que falar, pra não, né, Sim. você sair de cabeça quente. porque naquela Mas época- internamente era meu jeito de me concentrar, assim, eu tenho que... É igual tu ver jogador de tênis hoje. Viu a final agora, o Sinner jogando italiano lá, tu olha, não tem expressão nenhuma, assim, mas por dentro o cara, número 1 do mundo, ele tem que... Focar. Porque senão as coisas não acontecem. Dentro de campo cada um tem, cada né, um tem teu jeito de ser. né? Mas me diz uma coisa. Mas eu sofria muito com isso, que o treinador falava, tem que falar mais, tem que se comunicar mais. Aí eu brincava até com os rapaz, se eu ficar falando durante o jogo, eu morro, tanto que eu corro aqui, eu tenho que respirar. Porque tem jogador que o jogo todo, ali, ai, pá. Sim, mas, por Eu exemplo, mas tu pedia a bola? Não, pedi. Não, dentro de campo eu me transformava no sentido de se dedicar, assim. Ainda mais que eu joguei com argentinos, com o Tevez, tu não correr do lado dele, ele te pega no pescoço. Vamos, filho, corre. Da Alessandro, mesma coisa, é sanguíneo, né? E os argentinos têm esse lado mais... E eu vim pro sul, que é esse lado mais... Mas eu tenho esse lado mais e eu retraído queria- nesse eu- sentido, eu- assim. eu Mas queria- mais interna a concentração que eu tinha, assim. Pois é, falando de tudo isso, né, é incrível, né, a gente te vê agora, né, completamente extrovertido e tal, e eu me lembro dessa época que ele era mais quietão, assim. Low profile. Quem low era profile. assim era o Pato, cara. O Pato não abria a boca, Não. cara. Era um problema sério. Não, ele tinha dificuldade até para falar. Né? Ele era Tinha muito, vergonha, muito né? retraído. Não, mas falava estranho, né? E lá do teu estado É, do também. Paraná também. É Pato Branco, né? Por isso que é Pato, por isso que é né? Pato. Mas assim, ó... Só que o Pato mente que ele não era gremista, mas ele era gremista. pronto. É que assusta também. Que assusta tu ter O Nilmar, 17, Ô, 18 Pato, anos. vem aqui me dizer se tu era gremista ou não. Parece que o Nilmar, quando ele tinha 1 ano, ele tinha um tip-top que ele ganhou de um tio dele, que era Não, do Grêmio. esse aí, ele... Não, hoje é assim. Eu a não, coisa. não, ele... Tá, mas me diz uma coisa, para completar o currículo, tu jogou no Vila Real, aí depois tu vai pro mundo árabe. Aí eu fui pro Mundo Árabe em 2012. Foi logo, tipo, porque depois da Copa 2010 eu fui pra seleção mais 1, 2 vezes só. E aí foi a oportunidade de ir pro mundo árabe, pela grana, óbvio, e também a qualidade de vida que tinha lá, no sentido de Tu que minha jogou esposa tava aonde? grávida do segundo meu filho, né? E aí era um lugar mais tranquilo, financeiramente era um baita do Ótimo. contrato. Qual time que tu jogou lá? Joguei no Al Rayyan, depois joguei no El Jeish e depois fui pra Dubai e joguei no Al Nassr. Mas eram uns times grandes lá, o Grandes, mas é que nos Emirados, na época que eu joguei, 2012 ali, foi o ano no Catar ainda, foi o ano que o Catar ganhou para sediar a Copa do Mundo. Então eles começaram a Tavam levar... investir bastante. Levaram o Raul, que era do Real Madrid E e tu tal, pra voltou- imagem e pra lá. Só que não tinha torcida nos estádios. Então profissionalmente era muito difícil pra nós, assim, jogador profissional. Que não tinha... Quem jogou? Tipo, de tu Quem tá jogou? jogando e minha filha com 2, 3 aninhos gritar papai e tu ouvir dentro do estádio. Pra 500 pessoas, imagina. Pra quem Tu tem jogou- que se automotivar, se concentrar. Por isso que sofre muito quando vem pessoal do mundo árabe Sim. pra cá. Recondicionar, porque só joga uma vez na semana. Não, agora eu consigo imaginar não o viaja seguinte. tanto. outra coisa, É. né? Profissionalmente, mas E tu voltou Familiar de foi muito lá pro Santos. eu voltei entre esse Catar e Dubai, eu vim pro Inter jogar a Libertadores 2015. Que a gente perdeu a semifinal pro Tigres. Sim. E aí eu fiquei 6 meses aqui, mas eu tinha contrato pra 3, eu ia encerrar minha carreira aqui, tipo, eu tinha contrato mais 3, 4 anos. Aí veio a proposta de voltar, e aí eu brinco com o Inter, sempre tava precisando. Sempre. E atacante é difícil, tipo, eu não tive o lugar que eu mais joguei consecutivamente foi na Espanha, 3 anos seguidos. Porque aqui no Inter eu jogava uma temporada, o atacante quando se destaca, ou ele é Não- vendido, não ou se não consegue. faz gol, eles te mandam embora. Ou ficar não fica. Não ficar, não fica, tipo assim, muito tempo. Tu Então, ficou e o mais Inter tempo sempre no Vila precisa- Real do que no Lyon. Inter. Sim, mais. Tá, e e no, no fi- Inter foram 3 passagens de 1 ano e pouco só. 1 ano e meio, 1 ano. Tu vê como marcou, né, meses. cara? Tá, e Porque depois- pra virar ídolo. Com E esse depois tempo. tu jogou no Santos? Aí hein? tá, aí eu voltei pro Dubai, eu joguei no Al Nassr lá 2 anos e na volta eu vim pro Santos. E aí 6 que eu meses, quero foi te daí perguntar que eu- uma coisa que tu nunca te furtou a falar. Não, Né? acho, não. Que foi o é até encerramento da tua carreira, que foi aí no Santos. Sim, né? foi rápido. E é uma coisa que eu acho que tu presta um grande serviço, sabe? Porque eu imagino
a quantidade de atletas que passam pela mesma coisa e não são vistos, né? Ou não querem falar, ou que é depressão. Cara. Né? Queria que tu contasse para nós, assim, como é que foi essa Como é que começaram os sintomas, principalmente? O que tu começou a sentir? Como atleta, é até legal falar sobre... Dentro de um grupo que não é comum enfrentar. E foi bom tocar nisso, porque talvez tenha gente que sofra de depressão em casa. Muita gente. E nem sabe que é transtorno depressivo. Então eu queria que tu dissesse o que tu começou a sentir, porque pra gente que tá de fora, tu tinha uma vida perfeita. O cara famoso. Grande time brasileiro. Esse era o meu pensamento. Essa aí foi a maior dificuldade que eu tive. O cara famoso, da seleção brasileira, rico. Hoje, vamos lá, hoje eu consigo enxergar, assim, de certa distância para entender mais sobre... Depois que eu comecei a fazer psicólogo, psiquiatra, tomar medicação e tudo mais. Porque no início que eu comecei a ter uns sintomas que eu não sabia o que era, ou não queria também assimilar que era a depressão, foi no meu último ano no mundo árabe, que eu estava muito para baixo, triste por tudo que estava acontecendo lá, de problemas extracampo, com um clube querendo me vender, não me colocando para jogar... ali eu tinha toda a justificativa pro que tu estava sentindo. Só que como eu sou esse cara introspectivo, até mesmo em casa, assim, de não ficar falando muito, jogar problema, eu achava que aquilo ali era uma fase, um momento triste, assim, de carreira, e quando eu fosse para outro lugar, eu ia me As justificativas de novo, tava ali. Tudo aí. E aí quando eu cheguei no Santos, eu comecei a fazer a preparação para recondicionar, aquela coisa, voltando do mundo árabe. Então eu treinava muito. Eu preciso me recondicionar, eu tô na melhor fase da minha vida, os filhos crescidos, fiz meu pé de meia, tá tudo estruturado. Não preciso jogar mais por grana, é mais por prazer, meus filhos vão ver eu jogar, tô num grande clube como o Santos. Tudo bem, tava tudo maravilhoso, mas dentro de mim eu tava com um aperto, angustiado, isso. E me cobrava. Eu vim lá de uma cidade de 30 mil habitantes, cheguei na seleção brasileira. Não posso estar sentindo tudo. isso. Eu não posso estar sentindo isso. Quem está sentindo isso são meus amigos lá que estão com dificuldade, ou o povo brasileiro que não tem onde, né? Eu tenho tudo, tô na melhor fase. Tu tinha insônia, ficava fritando de noite. Muito. E esse eu acho que talvez seja o grande sintoma, né? Perdi a sono. O cara começa a ficar fritando de noite e com pensamento. Tinha dores no corpo, depois eu fui ver que eu não tinha justificativa, né? Tava aquela somatizando. angústia que eu tava tendo de chegar para treinar e não querer entrar pro treinamento. Na coisa que tu mais amava fazer. E não falando para ninguém isso. Até que no meu segundo jogo pelo Santos, em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, acabou o jogo, eu tava com esse aperto, com angústia e tudo, e não procurei ajuda. Mas nem sabia, né, Nilson? Não, mas nem fechado, sabia. Fechado, com vergonha de, tipo... Porque o Santos tinha psicólogo lá. E não podia dizer pra ninguém, né? Na tua cabeça. Não importa, louco, tô ganhando milhões aqui, tem dinheiro, como que eu vou tá sentindo isso? Não sou eu esse. E ficava com essa briga interna comigo, até que esse dia, depois do jogo, eu no quarto do hotel sozinho, numa madrugada dessa de perca de sono, me paralisou todo, dormi o meu lado direito, todo o corpo. Pensou, tô tendo, além de angustiado, eu tô tendo um derrame. Isso. Aí somatizou legal. Aí 2 dias no hospital fazendo exame, não tinha nada. Tava perfeito. E o coração. Pânico. Aí me deu dor no corpo, aí não conseguia dormir, aí só chorava. Aí deprimiu aí químico mesmo, aí baixou tudo. Não tinha força pra brincar com as crianças, algo muito forte, assim. E não queria falar com ninguém. Teve alguém futebol, que te disse... fiquei 6 meses sem ver futebol. Mas e teve alguém que te disse assim, ô Nilmar, tu tá deprimido. Não, o que mais me doía era... Às vezes eu queria atender algum amigo, alguém, vamos lá, força. Que força? Não tem como. É o químico, né? Sim. As pessoas, né? Tem aqui só quem mais atrapalhava por isso que sabe. E aí que eu fui entender, tipo, muitos ex-jogadores ou jogadores que tiveram, que não veio a público, que o meu não queriam transformar a público, porque tinha essa coisa do futebol machista... que é vergonhoso, um cara que, né, bem sucedido, tá vivendo isso, tipo assim, na nossa sociedade. Tinha um preconceito quanto a isso. Até que um dia o pessoal do Santos falou, não, vamos falar que tu tá com uma conjuntivite, alguma coisa assim pra segurar isso, porque tinha jogo. Até descobri mesmo que era... Aí tentaram passar por isso. Aí chegou um momento que eu falei, não, pelo amor de Deus, pode falar o que eu tô sentindo, que eu não tenho força pra voltar a treinar. É algo que eu nunca senti na minha vida. Aí me levaram
psiquiatra, psicólogo, comecei a ser medicado, comecei a entender. Aí o mais difícil era a família entender também, Mas pessoas mais próximas. Mas o próprio clube... Mas eu continuava com esse pensamento de tipo, eu tenho que ir, tá louco? Todo mundo depende de mim. Eu era o considerado, mais que sou caçula da família, eu era o super-herói da minha família. Claro. Virei jogador de futebol, Aí seleção. só piora, né, cara? Porque Aí eu vem só ia essa pra baixo. carga, né? E tu não vê luz no fim do túnel. Não vê. E aí tu começou a te tratar lá em Santos. Lá em São Paulo. Aí fiquei Não, mas em São Paulo, morei um ano em interessante São Paulo, tratando. Interessante o clube ter te levado. Sim. Mas teve uma figura que disse assim, cara, teu problema é mental. A psicóloga do Santos, né? E daí eu fui falar com ela. Eu só chorava. E aí o que me consumia muito era eu ter contrato e sabia da cobrança que era eu ter que me condicionar pra jogar. Então Claro. isso aí me pesava muito. E aí tu Até que eu chamei meus advogados e falei, tinha mais um ano de contrato, vamos rescindir. O O Santos queria que eu recuperasse, ia me pagar tudo. Eu falei, não é justo, vamos E aí tu rescindir. veio pra cá... Aí depois que eu rescindi, parece que eu tirei Tirou um um peso. uma culpa, Agora né? eu vou cuidar de mim. E aí tu veio pra fiquei em Porto São Alegre. Paulo um ano tratando. Aí vim pra Porto Alegre, ele deu a pandemia. Aí tu ficou... E aí mas eu continuou fiquei- tratando. Muitas propostas pra poder voltar a jogar. Sim, Muita eu gente querendo me imagino como é que ajudar. deve ter ficado tua cabeça pensando, vou ter depressão de novo, meu Deus do Fiquei céu. com isso aí. Falei, será que se eu voltar eu vou ter e tal? Agora, a depressão é uma... É muito triste. Olha, é uma muito- doença... É bravo. E Aqui, porque ó, o cara eu fica até impotente, fiquei né? calado. Não tem o que fazer. Não. Eu sou psiquiatra. Eu fiquei calado pela forma sublime que tu falou. Tu não sabe o favor que tu tá fazendo para as Ah, cara, pessoas é E quanta impressionante. gente que me ligou assim depois de que eu te tava... agradecer. Pra falar sobre, que vive, que passa, que... E aí depois eu começo a entender que daqui a pouco, por eu ter saído tão jovem de casa, ter convivido desde 13, 14 anos com a pressão, por mais que não tenha, mas tipo, até mesmo do entorno de você ser jogador profissional, não ser da insegurança, porque a gente abandona os estudos ali no terceiro ano do segundo grau, tu não consegue estudar mais. Aí tu tem que ir... E tu chegou a ter volta disso? Ou te Não, manteve então... e ficou legal? Não, fiquei legal. Fiz o acompanhamento, tudo, vim pra cá e eu sempre falo, a única decisão que eu tive dentro do futebol nos 20 anos que eu joguei, somente minha, porque profissionalmente a gente tem decisão com muitas influências, empresário, patrocínio, família, foi de não seguir jogando. Porque eu tinha idade ainda pra jogar, eu tinha 34 Pô, anos. pelo amor de Claro. Deus. E o peso, né, cara? De encarar de isso. encarar. Aí Peso. foi a decisão de eu falar, não, eu vou ficar com a minha família, cuidar da minha saúde, porque foi um susto muito grande, assim, tipo, eu era um preconceituoso no sentido que a gente é educado, aquela coisa machista do futebol, da gente ser porque a gente é considerado super-herói para os torcedores, né? Exatamente. E a gente tá ali naquele momento de fragilidade. Sim, mas tu vê, tu tá? começou muito menino, Não é né? só Não pra teve jogador de infância, futebol. né? Aí tu vai entender que é... Mas, Nilmar, vou te dizer assim, cara, desde que a gente tomou conhecimento da tua história lá, quando tu saiu do Santos, né, cara, sempre foi encarado isso como um ato de coragem, cara. Sim, Sabe, as pessoas... De exemplo. Ninguém, cara, ninguém criticou, pelo contrário, né, porque... A pior Talvez ali coisa... no inicinho um pouco, Não, né? Mas não depois que o pessoal saber. viu mas que tem, o mas troço é era porque a sério gente, mesmo. a gente é meio assim, educada... É que não pode mas- chorar. Sim, homem não pode chorar né? de cresce assim, ainda mais eu que vim do interior ainda, que a galera... Não, mas, que no sul mas- também, que homem, aquela coisa que a Não, gente... mas acontece o seguinte, olha um menino, uma criança, né? Já profissional aqui, tendo que morar sozinho, Isso, né? Sabe o que me lembra sempre um caso? Eu não sei se tu conviveu com ele, com o Walter. Sim, volta. O Walter, a falha desse suporte familiar, né? cara, sabe? E ninguém me tira que tudo aquilo alimentar era ansiedade e ansiedade. depressão. Claro. Sim. E o E Walter, abandono, não, abandono. e o Walter, tecnicamente, Meu Deus o do céu, Walter cara. foi um desperdício. Mas, Nilmar, eu acho que nós todos aqui temos essa simpatia por ti, basicamente por isso, entendeu? Quer dizer, mostrar o seguinte, olha aqui, ó, um sujeito competente, um guri, eu chamo um guri reto, honesto, Reto. nunca Bom vi menino. se meter em confusão. E agora ele confirmou que ele é bom menino. É uma boa pessoa. Essa doença, alguém tem culpa de ter diabetes? Alguém tem culpa de ter câncer, né, João Riso, né, Jefferson? É uma doença como qualquer outra. E tá aqui, se tratou,
está dando um exemplo, então que todos sigam esse exemplo. Procure ajuda, né, Nilmar? Dentro do futebol, cumpriu todas as etapas, cara. E eu, sabe? antes de dar a lembrancinha do Simmers pra ele, eu quero dizer pra ele que eu, do meu modo sarcástico, que eu agradeço ele não ter jogado no Grêmio, porque senão agora eu ia ser viúva do Nilmar, rapaz. Exatamente como eu sou. Só Obrigado, posso te agradecer a tua Obrigado, vinda que pra cá. é isso, eu que agradeço. Pô. Tu é um baita Obrigadão. cara e um cidadão e olha, que baita programa que a gente fez e que baita serviço que tu fez pra todo mundo que tá lá em casa, Ah, é importante. que tá sofrendo de insônia, que tá com essa angústia. E, pessoal, tá aqui o Dr. Nogueira pra endossar o que eu vou dizer. Quem tá deprimido e não tá se tratando, ele tá impotente, não tem Isso, o que não ele tem fazer. Precisa Não de Precisa ajuda. de ajuda profissional. não tem em que ele se agarrar Não. para fugir da depressão. Só vai fugir da depressão. Só vai conseguir sair quem Tratando. for se tratar. É. Porque, além de tudo, hoje que estamos num período de neurociência, tem uma questão Química. neuroquímica Isso. envolvida. E o que é pior, Jefferson, e tá aqui o Nilmar ele vai provar isso para nós, que no meio do futebol, o que a gente vê? As pessoas, ao invés de procurar a ajuda certa, procuram a ajuda errada. Procura a ajuda do álcool, muitas vezes. É o mesmo efeito que um remédio faz, é o Exatamente, álcool. Só que daí o o álcool, no álcool- outro dia tem que tomar de novo. Aí tu acaba... outras drogas, né? é. Quantos jogadores maravilhosos, né, Nilmar? Que a gente perdeu pro álcool. Lembra do loiro louco lá, o Marinho? Marinho Chagas, né? Marinho Chagas, depressão, Sim. e se atirou no álcool. O Adriano Imperador. O Adriano Imperador. É, com o álcool é um Pra mim, refúgio, o né? Adriano, o Garrincha. Garrincha. Pelo amor de Deus. O Adriano, o Nilmar, é um dos jogadores. mais talentoso. Mas entrou numa depressão também, né? E até agora parece que está bem. E não, vários e vários jogadores, né? Vários e Não, mas vários. é bom falar sobre isso hoje. Tipo, eu cresci, não falavam muito sobre o assunto. Hoje a gente já tem... Hoje Que tá eu, mais. e eu quero dizer pra vocês que eu agora, terminando o programa, eu vou pegar o contato do psiquiatra do Nilmar, Rodrigo Pulpa aí em São Paulo. porque eu vou ficar deprimido de ter que encerrar o programa, me separar de vocês, mas principalmente de vocês que estão aí, que estão nos dando a honra de ficar com esse pedacinho da vida de vocês e de vocês prestigiarem o programa. Agradeço ao Dr. João Riso, Eu que agradeço ao Dr. vocês. Ricardo Nogueira, agradeço demais ao Nilmar, ele é tudo isso pessoalmente, Valeu. e agradeço de novo a vocês. Sigam as nossas plataformas e a gente volta em seguida com mais um Sala de Prescrição. Vem cá.